Queridos, vamos pegar nossas Bíblias e hoje nós vamos começar uma palavra, não vamos chamar de série, tampouco de trilogia, é uma palavra única, né? Mas que certamente até meio-dia nós não temos como concluir essa mensagem, pelo menos assim eu acredito. Eu ministrei essa mensagem, grosso modo, no domingo passado, numa igreja batista lá em Valparaíso, e essa palavra já vinha no meu coração há um tempo, enquanto resposta de Deus para algumas perguntas que eu tenho levado diante do Senhor em relação à igreja, né? A igreja do Senhor, mais especificamente em relação a esta comunidade, sobre como seguir adiante, não é? Como seguir adiante como igreja. E isso porque, pensando na necessidade da igreja, do seu desenvolvimento, do bom andamento da edificação do corpo de Cristo, não raras vezes nós somos tentados a criar, por meios próprios, alguns artifícios. Facinho nós conseguimos criar artifícios para, como que colocar um remendo, né? Existe um problema numa veste, a veste está velha, está rasgada, a gente, ao invés de trocar a veste, nós temos a tendência de colocar um remendo, que dá no primeiro momento uma impressão de que o problema estaria resolvido, mas como diz a própria Escritura, logo a ruptura será maior do que a anterior, né? Então é nesse momento que nós temos que orar, buscar a Deus, e eu tenho feito isso, buscando em Deus a direção, para que nós venhamos a compreender a nossa condição e assim poder avançar num caminho seguro, um caminho que seja de fato a direção de Deus para nossas vidas, né? E daí, nessas minhas reflexões e orações, o Senhor me deu essa palavra, o grande mistério revelado, né? O grande mistério revelado. E logo vocês vão entender sobre o que se trata, que mistério é este, que é grande e que nos foi revelado. Mas é preciso, queridos, a partir de então, nós começarmos a refletir sobre uma questão muito importante, se é que de fato nós queremos sofrer alguma mudança. Como é que está a sua vida humana? Está bem? Você está avançando e crescendo e se desenvolvendo, humanamente falando, dentro daquilo que seria o normal do crescimento, a altura do tempo em que nós estamos vivendo? Como é que está a sua vida familiar? Logo, você, enquanto pessoa, está inserido numa família como esposo, ou como esposa, como filhos, como pais. Como é que está a sua vida familiar? Como é que está a sua vida espiritual? Você tem atendido ao crescimento necessário que se espera de alguém que tem acesso abundantemente ao entendimento e ao conhecimento da vontade de Deus? Como é que está a sua vida como igreja? Você em relação à comunidade espiritual da qual você participa? Como é que está o seu envolvimento enquanto membro de uma comunidade cristã? Tudo isso é preciso nós analisarmos e pensarmos, porque vivemos num tempo em que as pessoas sentem um vazio muito profundo, uma falta de completação, uma insatisfação muito grande, e isso por uma razão muito simples. Parece que nós não alcançamos os nossos objetivos, pelo menos aqueles dos quais temos consciência, né? Às vezes nós sabemos exatamente o que seria bom, o que seria ideal, mas parece que falta alguma coisa para nós tocarmos isso, experimentarmos e de fato sofrermos a transformação
necessária, né, de que tanto nós falamos aqui, todas as vezes que nos reunimos, na pregação estamos sempre falando da necessidade de crescimento, de avançar, mas a grande questão, eu imagino, é que nos falta primeiramente a compreensão acerca da nossa identidade. O desvelamento desse grande mistério vai falar sobre a revelação de duas identidades, que se não for primeiramente compreendida com exatidão do que se trata, dificilmente nós vamos conseguir alcançar a nossa completação. Eu digo isso, imagine vocês, porque primeiramente nós temos que entender que a vida, que é o próprio Deus, essa vida, ela se manifesta de muitas maneiras, mas é apenas uma única vida. E aqui não é retórica, tá? Eu quero que você compreenda essa verdade. A vida que a tudo faz existir, ela é una. Não existe uma vida animal e uma vida humana e uma vida vegetal, como se fossem três vidas distintas. Nós sabemos pela Escritura que Deus é a vida e que a vida é o próprio Deus, né? Seria até impróprio dizer que Deus tem vida. Não, Deus é a própria vida. E Deus, enquanto a própria vida, né, no ato da sua criação, na obra criadora, essa vida sendo una, entenda, ela se manifesta de modos distintos e em níveis distintos. O que significa, por exemplo, que quando você vê um pássaro, a vida, que é o próprio Deus, está se manifestando enquanto os atributos, características daquele pássaro. E quando, portanto, esse pássaro, ele vive a plenitude de ser pássaro, quando ele voa na sua liberdade, que ele canta, que ele faz tudo o que um pássaro deve fazer, ele se realiza enquanto pássaro. A vida que se manifesta no pássaro se realiza na sua plenitude. E quando você vê um sapo, e lá o sapo está na lagoa, coachando e fazendo as coisas de sapo, a vida no sapo se plenifica quando o sapo vive todo o potencial de ser sapo, né? E isso no mundo dos animais e vegetais e minerais e tudo mais não é problema. O problema é quando essa vida chega no seu tipo humano e na sua manifestação humana. Porque o homem, nesse sentido, porque ele é livre, ele tem a liberdade, porque ele tem razão, raciocínio, inteligência, vontade. Agora esse homem, ele pode muito bem ignorar quem ele é verdadeiramente, e ele pode deixar de atender ao chamamento da própria vida, que é atingir uma plenitude humana, para querer ser qualquer outra coisa. Nós queremos ser muitas coisas e nos esquecemos que nós precisamos atingir o nosso potencial enquanto seres humanos. E enquanto homem, o nosso grande potencial já está determinado pela Escritura. Nós estamos caminhando para que a nossa humanidade se plenifique na medida da estatura de Cristo. Cristo é o homem que se desenvolveu plenamente. Jesus é o homem que chegou no ápice do seu desenvolvimento, da sua consciência. Quando na cruz Jesus disse: Pai, está tudo consumado. Infelizmente essa expressão está tudo consumado, né, tetelestai, lá do grego, é uma frase muito famosa. Salvo engano, até hoje cantamos uma canção com essa frase, né? Ou, pelo menos dizia alguma coisa que estava feito, consumado, a primeira canção, né? Mas a grande questão é que os cristãos, de um modo geral,
eles entendem judicialmente a expressão tetelestai. O que o cristianismo entende por tetelestai? Ou o que eles entendem por está consumado? Eles entendem assim: o homem tem uma dívida, o ser humano tem uma dívida, ele deve. Quem aqui já deveu bastante ou ainda está devendo, sabe o quanto é ruim a pessoa dever, ainda mais quando não tem os meios para pagar. Então a ideia de entender o tetelestai, o está consumado judicialmente, é entender que o homem tem uma dívida, e essa dívida ela é humanamente impagável, exceto com a própria vida. Ou seja, o homem tem que morrer, e morrendo ele teria pago a dívida. O pagamento é a morte. Então essa é a primeira consideração. Aí você já pergunta, tá, e ele deve para quem? Essa dívida tão alta deve para Deus. Deus é o credor. Deus, segundo essa interpretação, é um Deus que criou o homem com muita boa intenção, mas porque o homem não se encaixou nos parâmetros da sua vontade, da sua santidade, comeu lá uma maçã, ou que fosse uma jaca, uma pera, mas sempre dizem que comeu alguma coisa. A partir daí acabou tudo, o universo caiu na cabeça de Deus, Deus perdeu o chão, ficou desesperado, iracundo, perturbado, e agora não tem jeito, o homem tem que pagar a conta, a dívida é alta, é com a própria morte. Seria mais ou menos isso. Daí em algum momento Deus muda de ideia, ou pelo menos ele resgata um plano antigo que estava lá guardado, e o seguinte, vamos combinar, o meu filho Jesus vai pagar a conta, vai pagar a dívida. Aí o Cristo teria vindo à terra, essa é a conclusão, teria se feito homem, para quê? Para pagar a tua dívida. Dívida do ponto de vista judicial, você deve algo para alguém. Então o Cristo teria vindo, e aí ele veio. Aí desde quando nasceu começou a perturbação, foge para o Egito, perseguido, vai daqui, vai dali, 10 anos, 15 anos, 20 anos, com 30 anos, pegam ele, bate nele, cospe nele, bate na cabeça dele, belisca ele, chuta ele, humilha ele, xinga, e depois de todo esse sofrimento, de todo modo, aí Jesus na cruz fala, Pai, está consumado, quitei a dívida. Essa é a interpretação que dá o cristianismo sobre o tetelestai. Quem entendeu? E quando Jesus disse está consumado, ele teria dito, entende o cristianismo, paguei a conta, paguei a dívida. No caso, o homem, o pecador, não deve mais absolutamente nada. Entretanto, não é bem assim. Essa é uma interpretação do tetelestai, é uma interpretação teológica. Não sei se vocês sabem o que significa uma interpretação teológica. Uma interpretação teológica é o desenvolvimento de um argumento, quando você pega uma palavra do grego e imprime um sentido doutrinário. Você cria uma doutrina e de tanto você repetir a doutrina na fórmula da base daquela palavra, com o tempo aquela palavra passa a significar o que um dia disseram que ela significava. E aí você vai consultar os dicionários todos, e eles vão repetir, os dicionários bíblicos, eles vão repetir o conceito teológico. Mas o fato é que tetelestai, ele tem uma ideia de quitação? Tem, não é que não tenha esse sentido, mas muito mais a palavra tetelestai, está consumado, é o teleio, significa que é tetelestai, que vem de teleio, uma expressão grega, que vai trazer uma ideia de plenitude. Ou seja, é como se ele dissesse ao Pai, Pai, eu vim ao mundo, e desde o momento em que eu nasci, eu venho enquanto homem, seguindo a tua vontade, obedecendo a tua palavra, vivendo para ti, vivendo para o teu reino, pregando a tua palavra, e como homem, na qualidade de homem, lembre-se que é dito que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem, ou que diz, há um só mediador
Entenda isso. Entre Deus e você. Jesus Cristo, vírgula, homem. E é na qualidade de homem que a redenção acontece. É na condição de humano é que o Cristo nos traz a redenção. E como homem, portanto, ele foi crescendo e se desenvolvendo em todas as áreas da sua vida. Há um texto extraordinário que poucos dão atenção. Está no capítulo 2 de Lucas, quando diz que o menino, ele crescia. Jesus, o menino, ele crescia em graça. Então ele crescia espiritualmente, ou não? Quem cresce em graça não cresce espiritualmente ou não cresce? Então ele crescia em graça, ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura. Então ele era como qualquer homem que foi crescendo, e enquanto crescia e enfrentava todos os problemas humanos, as tentações humanas, as inclinações humanas, as vontades humanas, e ele era humano como nós, só que ele foi encontrando no seu viver humano, em comunhão com o Pai, caminhos para superar aquilo que o Adão lá no Éden não superou. E logo ele foi crescendo em graça, crescendo em conhecimento, crescendo em sabedoria, crescendo em estatura. E na medida que ele cresce enquanto homem, ele vai tendo a sua consciência expandida, até ele atingir o ápice, enquanto homem, do amor, da obediência, da verdade, da entrega, da renúncia. É por isso que no livro de Hebreus vai dizer que Jesus, nos dias da sua carne, para que não tenha dúvida de que o assunto aqui é o homem Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, Jesus não era um homem pronto, ele era um homem em desenvolvimento. É dito que o menino crescia em graça. Se ele era um homem pronto, crescia para onde? Vocês entendem? Logo quando ele diz, Pai, está consumado na cruz, ele quer dizer, Pai, aqui está o homem na força da sua plenitude. Este é o homem, como diria Pilato, et homo, este é o homem planejado por Deus. Deus encontra o homem na sua plenitude, não no Adão criado, que prefigurava aquele que havia de vir. Ele encontra o homem pleno em Jesus na cruz. Depois de ter passado por todas as provas e por todos os sofrimentos necessários que o levaria a essa plenitude. Jesus é o homem que atingiu essa plenitude, e essa plenitude em Jesus é o alvo também do nosso crescimento. Então, quando você discerne que você participa da vida que é Deus, e essa vida se apresenta a você, se manifesta em você enquanto vida humana, você logo precisa saber que você precisa agora atingir o ápice dessa vida. É como um grão que, uma vez que você planta, ele vai ter que germinar ou morrer, germinar, se desenvolver, crescer, vai ter que ter caule, galhos, folhas, flores, e quando por fim a sua copa estiver cheia de frutos e frutos maduros, aquela semente que você plantou inicialmente atingiu a sua plenitude. Aí essa árvore frondosa e frutífera, ela se realiza enquanto árvore. Podemos dizer que a vida que se manifesta no grão, na semente que se fez árvore, essa vida se realiza enquanto uma árvore frutífera. Dá para entender? Como a vida se realiza num pássaro quando está na sua fase já adulta e ele canta como um pássaro, voa como um pássaro, ele vive a plenitude daquela vida, enquanto o pássaro, ele chega no seu apogeu, ele chega na sua plena realização. No caso do homem, essa é a questão. O homem precisa entender
essa vida, como essa vida se manifesta enquanto vida humana. Enquanto o homem não entender que vida é essa, humana, ele vai ficar buscando não a sua realização, ele vai ficar buscando uma realização. Aí você pensa que a realização do homem é chegar aos 30 anos e se casar, e ter um bom emprego e uma casa, ou vamos inverter a ordem, né? Se diz, não, quando o homem atinge a idade de 30 anos, ele tem que ter já alcançado como objetivo a sua casa própria. Aí ele arruma uma moça, se casa e tem filhos. Aí então ele pensa que ao realizar isso, ele estará planificado. E aí ele começa a perseguir essa tal plenitude, e ele alcança o emprego, ele alcança a casa própria, ele alcança o casamento e ele alcança os filhos. Aí fala, agora eu estou planificado. E quando ele fala, agora estou planificado, ele se dá conta com um vazio existencial, falta algo, não dá. Aí ele pensa, não, deve ser o caso que eu tenho que pensar na aposentadoria, né? Então eu tenho que começar a planejar aqui, eu já estou pelo INSS, eu vou me aposentar daqui a tantos anos, então eu vou preparar aqui uma previdência privada para ajudar, né? Nada melhor do que quando me aposentar pelo INSS ter pelo menos 1 milhão, né? Numa como é que fala? Acabei de falar agora. Um de cada vez. Pelo menos 1 milhão numa previdência privada. Tem coisa melhor? Se aposentar com um salário aí de 25 mil reais todo mês pelo INSS, né? O governo vai, no dia 5 cai na conta, máximo dia 7. Se pegar um final de semana, é garantido, chega bonito, liso. E mais 1 milhão numa coisa, tá bom demais. Aí quando ele alcança, ele descobre que ele não alcançou plenitude alguma. E aí faz o que você quiser fazer, né? Seja um título de mestre, um título de doutor. Alguns pensam, não, é porque falta aquela chácara, o sítio. Aí compra o sítio. Aí quando tem um sítio é dor de cabeça, é problema. Sítio só dá trabalho. Aí a pessoa descobre que arrumou, foi confusão para a cabeça dele. Ele estava aposentado, tinha que descansar. Não. Aí ele vende o sítio, agora eu vou viajar. E ele não vai encontrar a plenitude. Por quê? Porque o homem fica tentando encontrar a sua realização em quê? Em coisas que não planificam o homem, absolutamente. E olha que os grandes homens e gênios da história, se você bem observar, que supostamente alcançaram alguma plenitude, são homens que não tinham nada disso, não tinha casa, nem mulher, e nem dinheiro, nem não tinha nada. E foram os que mais conseguiram algum tipo de planificação, não é? Tirando Jesus desse contexto, que chegou na sua plenitude plena, né? Se pode dizer desse modo. Então o fato é que os homens ficam tentando, né? Aristóteles, por exemplo, pensando sobre isso que estamos dizendo agora, ele falava de uma tal de eudaimonia. É um nome estranho, né? Para muitos que nunca ouviu, mas não tem problema, é só você decorar a palavra. Daimonia. Eudaimonia. É uma palavra que, quando traduzida literalmente, no mais raso possível para o português, você encontraria a palavra felicidade. É muito mais do que isso, mas não precisa aprofundar tanto para entender o que nós queremos dizer. Então, Aristóteles diz o seguinte: o homem, ele precisa encontrar a sua eudaimonia. Ele tem que ser um homem que alcance a sua plenitude, a sua felicidade. E daí ele interpreta dizendo, bem, toda vida tem que se planificar. Como o homem é vida humana, o que o homem tem que o identifica como homem em relação àqueles que não são homens? Ele diz a razão. Logo, o homem vai encontrar a sua plenitude quando ele começar a fazer o bom uso da sua razão. Mas aí ele pensa um pouco mais e começa a perceber que todos os homens têm razão, mas os homens também se distinguem uns dos outros
na sua areté. Areté nos seus talentos, nas suas virtudes. Então imagine só, vocês viram aqui agora os irmãos cantando, não é? E aí estava ali a irmã Andresa cantando, então você pensa que ela é um ser humano e o Almir também é um ser humano. Ambos têm a razão, não é? Eles se aproximam enquanto humanos porque ambos têm razão. Mas na areté, na virtude, ela tem o canto. E o Almir não tem o canto, ele tem outras características, outras aretés, digamos assim. No caso, ele não deixa de ser humano porque não tem o canto por areté, e nem ela deixa de ser humano porque não tem as características que ele tem. Só que aí, no caso, a ideia é, ambos, no caso, todos os homens, por ter razão, têm que fazer uso da sua razão. E cada homem, na sua individualidade, na sua areté, nas suas virtudes, tem que chegar no auge da manifestação da sua virtude, fazer a virtude, realizar a virtude no seu máximo de beleza, de potência. No caso do canto, tem que cantar com excelência. Então daí a Andresa, com o tempo, vai melhorando, vai encontrando caminhos para colocar a voz aqui. Se colocar a voz aqui fica melhor, vai encontrando uma melhor afinação, quando chegar naquela coisa bonita, aquela coisa bela, aquela coisa excelente, aí diz Aristóteles, ela terá chegado na sua plenitude. É assim que Aristóteles pensava, mas não é verdade na experiência humana, porque muitos seres humanos, fazendo uso da sua razão e desenvolvendo todas as suas virtudes ao máximo e atingindo o máximo de perfeição, não encontraram a plenitude. Entenderam? Mas por incrível que pareça, o mistério revelado não passa por esse aspecto da plenitude da vida humana. Eu quero falar sobre a plenitude da vida numa outra esfera. Porque afinal começamos aqui a dizer o quê? Que nós estamos em busca de encontrar um melhor caminho para quem? Para a igreja. Então quero falar também sobre a vida que se manifesta enquanto corpo de Cristo. Afinal, vão me acompanhando para vocês entenderem como é interessante e profunda essa questão. Afinal, a vida que é Deus, ela começou a se manifestar primeiramente enquanto criação. Esta criação que você vê, que você enxerga, os pássaros, os rios, os mares, os vegetais, os homens, o céu, a lua, as estrelas e tudo mais. Quando nós lemos, por exemplo, Colossenses capítulo 1, lá vai dizer que todas as coisas criadas existem nele, por causa dele, existem, Ele é o Criador, ele é o lugar, ele é o alvo, e etc. Entretanto, a Escritura continua dizendo que depois de ter criado tudo nesse âmbito do cosmo criado, Jesus fala, o meu Pai trabalha até agora. Então o que ele está realizando? Porque é dito que os céus e a terra foram acabados no sétimo dia. E esse era o argumento dos judeus contra Jesus. Quando ele curava no sábado, fazia as coisas no sábado, os judeus perguntaram, ora, você não pode fazer isso no sábado, porque sábado é dia sagrado, porque os céus e a terra foram acabados no sétimo dia, e Deus descansou. Jesus responde dizendo, meu Pai trabalha até agora, ou seja, a obra do meu Pai não está ainda concluída. Concluídos foram os céus e a terra físicos, mas a obra do Pai ainda continua, e é onde nós vamos nos deparar com a ideia de que com a morte e ressurreição de Jesus, começa-se nele, no Cristo ressurreto, uma nova criação. A nova criação de Deus, aquela chamada lá em Apocalipse, vi novos céus e nova terra, a nova criação, ela começa em Jesus ressuscitado. Aí, para que fique bem claro, ninguém tem dúvida, a primeira criação começa com Adão criado. A segunda criação começa com Jesus ressuscitado. E é no Jesus ressuscitado que vai então, ele ali é o germe de uma nova criação, que também
é a vida se manifestando numa nova forma de criação, essa espiritual, que também tem que atingir a sua plenitude. Eu não sei se eu me fiz entender, se vocês compreendem que tudo que eu disse agora foi uma coisa só, apenas dizendo que essa vida, ela tem características, ela tem que se plenificar. Essa vida começou com a criação primeira, depois vai para a nova criação. Eu sei que essa vida tem que chegar na sua plenitude, seja no âmbito individual de cada ser criado, seja no âmbito do cosmos, seja no âmbito da obra de Deus como um todo. Dá para entender isso? Bem, já que vocês todos entenderam, ninguém tem dúvida de nada, vamos então começar a revelação do grande mistério. A revelação do grande mistério não pode começar por nós, como igreja. Afinal, a igreja não é o começo. O começo da igreja não está na igreja. O começo da igreja não está no Pentecostes necessariamente. O começo da igreja tem uma semente. Então comece a pensar isso comigo. Se nós estamos preocupados com o bom andamento da igreja, se nós estamos preocupados com uma igreja viva, uma igreja orgânica, uma igreja frutífera, uma igreja que possa viver o máximo da vida da igreja e frutificar e chegar na sua plenitude, nós temos que começar a compreender da origem, do princípio, e não começar pela metade da história. O problema não é nós aqui, o problema é a nossa compreensão acerca daquilo que nós somos enquanto igreja. Você perguntar o que é igreja, o que vão dizer para vocês? Ou o que você vai responder se alguém perguntar, tá, e o que é igreja? Fala, não, de acordo com o grego, a palavra eclésia, né, ou eclesia, né, é o ajuntamento dos que foram chamados. Tá, mas e daí? Isso aí é só um conceito. Igreja é algo que é vivo e acontece. Não, é quando as pessoas se reúnem, né? Aqui está a igreja. Tem esse sentido. Então nós temos que resgatar o conhecimento da vida. Eu estou insistindo na vida porque a vida se manifesta de várias maneiras. Quando a vida se manifesta enquanto igreja, ela tem que ser compreendida enquanto vida da igreja. E agora você tem que buscar a identidade desse ser chamado igreja, para você poder entender como é que nós vamos atingir a plenitude de ser igreja. Está confuso hoje, né? Não? Vocês são muito inteligentes. Vocês estão de parabéns. E o começo, portanto, da igreja está em Jesus. Afinal, ele é o cabeça da igreja, sim ou não? Então, seria uma tolice nós queremos entender a igreja sem começar por aquele que é o germe, que é o princípio, que é o fundamento, que é a vida, que é o cabeça da igreja. Então temos que começar por quem? Pelo Cristo. Começar pelo Cristo. E aqui começamos o desvendamento do mistério, começamos efetivamente a mensagem desta manhã. Há 2 textos no Novo Testamento, acompanhe, não perca. Há 2 textos no Novo Testamento que precisam de ser olhado com mais atenção. O primeiro está em Mateus, capítulo 22, mais especificamente, versículo 41 a 45. Diz que, certa ocasião, estavam reunidos os fariseus. E Jesus, então, aproximando-se desses fariseus, fez uma pergunta que exige uma resposta sua, minha, de cada um de nós. Ou você acha que Jesus estava brincando com os fariseus? Ficava perguntando coisinhas só para criar curiosidade. Jesus chega para os fariseus e faz a seguinte pergunta: que pensais vós do Cristo? Que pensais vós do Cristo? Imagina que é o Cristo que está encarnado em Jesus, chega para os fariseus e pergunta, tá, e vocês, o que vocês pensam sobre o Cristo? Eles ficaram assim, como assim? Seja mais específico. Aí Jesus continua para ser mais claro, de quem o Cristo é filho? Não é isso? Que pensais vós do Cristo? De quem é filho?
E essa pergunta tem que ser respondida com clareza. Responderam os fariseus que sabiam muito da Bíblia. Quem sabe muito da Bíblia certamente vai responder corretamente. Ora, o Cristo é filho de quem? De Davi. Era muito comum naquela época alguém se aproximar de Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma expressão tão simples que na época as pessoas clamavam, se entendesse que ele era o Messias, né? Que ele era o Cristo, então falava: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. E essa foi a resposta dos judeus, e esta tem sido a resposta da igreja, e essa tem sido a resposta da maioria das pessoas ao longo já de 2000 anos. Só que quando eles dizem que o Cristo é filho de Davi, Jesus responde a eles com estas palavras. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi? É como que ele dissesse: ora, se o Cristo é filho de Davi, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vocês entendem essa resposta de Jesus? Ou essa indagação de Jesus? Ora, vocês dizem que o Cristo é filho de Davi. Se essa fosse a resposta, logo há um problema, porque a Escritura diz que Davi, a quem vocês chamam de pai do Cristo, chamava o Cristo de Senhor. Ou seja, os papéis estão invertidos. Pela lógica da resposta de vocês, os papéis estão invertidos, porque se Davi é o pai do Cristo, como é que o filho do Cristo, ou melhor, o pai do Cristo, porque o pai é maior do que o filho, chama o filho de Senhor? Não faria nenhum sentido. Logo, como diz o próximo versículo 45, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E aqui a história acaba exatamente neste ponto. Isso é dito em seguida que os fariseus já não ousavam mais questioná-lo. Eles ficavam embaraçados com as conversas de Jesus. Jesus trazia umas conversas certas, que colocavam em dúvida o que eles acreditavam e o modo como eles entendiam, o modo como eles interpretavam as Escrituras. O fato é que Jesus, nessa ocasião, não aceita a resposta de que o Cristo seja filho de Davi. Mas é certo que alguém pode dizer: Alexandre, mas vamos colocar o pingo no i, né, direitinho? Vamos lá. Afinal, ele não veio da linhagem de Davi? Veio ou não veio? Bem, se ele veio, então é possível responder que ele seja filho de Davi. Sim, essa é a grande questão. É que o Cristo de Deus está chamando a atenção não para o aspecto de sua existência histórico-temporal. Ele quer que você o veja fora dessa esfera meramente física, dessa esfera temporal. Ele quer que você o contemple na sua real dimensão. O Cristo é maior do que aquilo que você pensa. Porque se o Cristo se esgota enquanto filho de Davi, você o reduz a um elemento da história. E ele é muito maior do que a história. Ele está para além da história. Ele é o Senhor da história. Ele é o cumprimento profético da história. E a história existe por causa dele. Então, noutra ocasião, estava Jesus agora com os seus discípulos. Aqui foi com os fariseus. Mateus capítulo 16, do 15 em diante, Jesus pergunta para os seus discípulos: tá bom, o que as pessoas dizem ser o Cristo de Deus? Aí os discípulos: as pessoas dizem que tu és João Batista, Jeremias, sei lá, um profeta qualquer aí. E Jesus, ele disse: tá, mas e vocês? Quem dizeis que eu sou? Observa que Cristo está interessado que as pessoas saibam da sua identidade ou não? Ele está interessado, tanto é que ninguém perguntou: quem tu és?
Como ninguém perguntava, ele dizia: tá bom, vocês acham que eu sou quem? Então ele tomava a iniciativa de se mostrar, nesse sentido, de chamar a atenção tanto de líderes religiosos quanto dos seus discípulos para saberem quem ele é. Quando Jesus perguntou: tá, e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro saltou na frente e disse: tu és o Cristo, não o filho de Davi, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Ah, é isso, é exatamente isso, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: muito bem, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o meu Pai quem revelou a ti quem eu sou. Ou seja, contemplar a Cristo além das dimensões ou da esfera física histórica é uma questão de revelação. Que esta igreja comece a buscar esta revelação. Enquanto Cristo não se apresentar para você na sua verdadeira identidade, na sua grandeza, na sua beleza, em tudo aquilo que Ele é, nós vamos ter apenas um totem, apenas um ídolozinho chamado Jesusinho, somente. Um Jesus pequeno, um Jesus que você o tem ali como objeto de adoração, mas tem a hora certa de adorá-lo, né? Tem o culto, tudo mais, mas a sua vida não tem uma relação direta com esse Cristo. Você ainda não viu o Cristo, não vai nunca alcançar a plenitude da sua existência se você não o vê-lo. E se a igreja, e qualquer igreja, não conseguir romper esse primeiro obstáculo, que é a visão e a compreensão do Cristo, que é nossa causa, que é o nosso fundamento, que é o princípio da igreja, que é o cabeça da igreja, que é o Senhor da igreja, não haverá igreja, nem saudável, nem infeliz, nem próspera, e nem que cumpra seu papel enquanto igreja, porque nós falhamos na raiz, estamos falhando no princípio. Não é uma questão de liturgia, não é questão de fórmula, não é questão de modelo, não é questão de quantos dias nos reunimos, não é uma questão se os hinos são os novos ou os antigos, não é o volume do som, não é a internet, não é nada disso. Tudo isso seriam subterfúgios para nós tentarmos corrigir um problema crônico, um problema do espírito humano que ainda não enxergou o Cristo de Deus. Então aqui é o ponto de partida, e nós devemos orar. Aí sim, não é subterfúgio, é falar: igreja, vamos orar. Que tal nos reunirmos para orar? Orar o quê? A gente ora o modelo da oração que Jesus ensinou. Primeiro nós oraremos as coisas diretamente relacionadas ao Pai, sua vontade e seu reino, que inclui a busca pela revelação. Pai, se um dia o Senhor revelou a Pedro quem é o Cristo, então o Senhor vai revelar a nós também. E não é saber que Ele é, porque nós sabemos, acabamos de falar quem Ele é. É uma questão de revelação no Espírito. Quando a sua vida nunca mais será a mesma, porque o Cristo de Deus, se visto com os olhos da alma, com os olhos do coração, muda para sempre a vida daquele que o viu. Muda para sempre. Não tem como ser o mesmo. Imagine que nossos olhos físicos estão selados. Tudo que nós vemos são aparências, são coisas, são matéria. Tudo que nós vemos, não é? Mas imagine se os seus olhos físicos fossem abertos para você enxergar o mundo espiritual. A sua vida continuaria sendo a mesma? Se você conseguisse ver todo o mundo espiritual, as dimensões espirituais, os anjos, a sua vida ia alterar radicalmente, porque nós vivemos como cegos,
Porque aquilo que nós chamamos de visão enxerga só o que está imediatamente diante de nossos olhos, que é o mínimo possível. Por isso somos materialistas, consumistas, egoístas. Por isso nós nos agarramos a essa terra, a esta existência física, como se fosse a única coisa do mundo que existisse. Por isso o medo da morte, o pânico da morte, com medo do desaparecimento, como se porventura tudo o que fosse só é isso que você está vendo aqui imediatamente. Esse seu corpo que está estragado, fora do prumo, fora do esquadro, sem futuro, e você está se agarrando a ele, não quer largar, porque enxergamos isso. É o dinheiro. Quem quer perder dinheiro? Ninguém quer perder o dinheiro. Pega para mim um lencinho desse, por gentileza, Pedro. Pode trazer, pode pegar com sua mão mesmo, não tem problema não. Sua mão é uma mão abençoada, santa. Muito obrigado, viu? Os irmãos estão compreendendo que é necessário. Isso aqui é direção de Deus. Eu fui buscar nele, e ele disse: diga para a igreja que o começo de toda restauração, ou de toda vida, de toda plenitude, é você conhecer o Cristo. Como diz a revelação acerca da identidade do Cristo. Tira-o da esfera terrena e histórica e o põe na dimensão cósmica, onde deve ser conhecido, crido e adorado. Eu vou ler de novo. Vou colocar os óculos para não perder nada. Olha, tá vendo? Ó? A visão com os óculos é outra coisa. A revelação acerca da identidade do Cristo. Escreve aí, Catolé, rapidinho, e coloca no telão. A revelação acerca da identidade do Cristo. Vou repetir. A revelação acerca da identidade do Cristo. Tira-o da esfera terrena e histórica e o põe na dimensão cósmica, onde deve ser conhecido, crido e adorado. Quando a visão se estreita apenas no Cristo histórico e terreno, tudo se deturpa acerca dele. Repetir. A revelação acerca da identidade do Cristo tira-o da mera esfera terrena e histórica. Quando é revelado, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu não és filho de Davi, tu és maior de Davi, tu és Senhor do próprio Davi, a quem chamam de Pai. Tira-o da esfera, ou da mera esfera terrena histórica, e o põe na dimensão cósmica. O que é o colocar na dimensão cósmica? É que ele não é um objeto da história, é que a história existe nele por causa dele. Colocado na dimensão cósmica, nós vamos chegar daqui a pouquinho lá, e o põe na dimensão cósmica, onde deve ser conhecido, crido e adorado. Cósmica, vírgula, não tem ponto. Onde deve ser conhecido, crido e adorado. Depois eu coloco no grupo da igreja também. Pessoal, agora olhe para mim, deixa o pessoal trabalhar lá e vocês olham para cá. Quem está compreendendo? Não é sem razão, preste atenção, que Paulo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, e no versículo 16, capítulo
5, versículo 16, ele vai dizer assim: olha, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, assim que nós daqui por diante... Não, coloca o 17 para mim, coloca o 17, eu volto em seguida ao 16. Vamos lá. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez o quê? E eis que se fizeram novas. Ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aqui está o ponto. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, porque se fala agora de uma nova criatura, de uma nova criação. E essa nova criação, ela está, não é para o espírito humano? Sim ou não? Ou está para a minha história terrena? Quem aqui tem uma história terrena? Só quem tem. O Gilson tem história terrena, a Silvia também tem, os demais são tudo ET, né? O Pedro também tem. Ei, você sabe o que é história terrena? É dessa terra aqui, velha. Você que anda aqui, que vive, que come aqui, toma banho aqui, se casa aqui, trabalha aqui, vive aqui. Você que tem uma história terrena, que aí você pode falar: eu nasci no dia, no meu caso, 6 de outubro de 1974. Eu nasci na cidade do Gama, Distrito Federal. Nome do pai, José Poeirame de Lima. Nome da mãe, Júlia Rodrigues de Lima. O mais novo de 4 filhos. Cresci, estudei em tal escola. Aí começa a história da sua biografia. Essa é a sua vida terrena. Agora Paulo diz: olha, mas se você está em Cristo, você é o quê? É uma nova criatura. E você olha e fala assim: tá, onde está essa criatura nova? Porque eu continuo lidando com as mesmas pessoas, com a mesma história, com a vida terrena. Paulo está dizendo de uma vida nova, de uma vida no Espírito, de uma vida numa nova criação. É uma outra criação. Por isso que Paulo vai dizer, agora no versículo anterior, ele diz assim: assim que nós, Deole, Catolé, Silvia, Líbia, Almir, Amarildo, cada um de vocês, não quero ninguém de fora. Olha o Gilvan lá atrás, Gilvan, né? Loura, você também, todos nós. Assim que nós, viu, Gilberto? Daqui por diante. Daqui quando? Qual é essa data? É a data que ele escreveu? Onde é esse daqui por diante? Nós temos que entender. Esse daqui é desde a ressurreição de Jesus. Se você entende o que é a ressurreição de Jesus, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, agora é uma vida nova, uma vida da ressurreição, é uma vida do Espírito. Se você entende isso, então, daqui por diante, do Cristo ressuscitado em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Mas tudo bem, vamos avançar. E se antes conhecemos Cristo, versículo 16, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, segundo a carne, porque o Cristo também teve uma vida terrena, sim ou não? Ele também teve uma vida histórica, sim ou não? Dindombleu, dinombel, nanunanu, não é? Nasceu em Belém? Aí vamos descobrir, em que ano foi que ele nasceu, quem sabe? Ganha um bombom quem souber. Foi no ano 1. Lógico que é de Cristo em diante, conta o ano 1. Não, ele nasceu no ano 6 depois dele. Você vê a confusão do demônio, como é que são as coisas. Ele nasceu no ano 6 depois dele. Aí vamos agora todo ano comemorar o nascimento dele. Dele quem? É filho de Davi. Para com essa história, ele é maior. Nós temos que romper com esse Jesusinho que você coloca no presépio. Jesus de presépio. É por isso que nossa vida não muda, não tem como mudar.
porque é um totem, é um ídolo que você defende com unhas e dentes, mas para você mesmo não serve para nada. Até não dar uma ofertinha para o totem, você fica pensando se dá, se não dá, pensa 10 vezes para concluir que não deve dar. Não vale a pena. Não vale. A não ser que te ameacem com o demônio, com o inferno. E você dá, porque aí não aí é outro problema, né? Tem que se preservar, afinal. Mas o fato é que se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora quando? Agora quando? Hoje, dia 25? Já agora da ressurreição em diante. Olha, pessoal, vocês não estão entendendo? Da ressurreição em diante, já agora não o conhecemos deste modo. Nós temos que tirar o Cristo da mera passagem, da temporalidade, e colocá-lo no seu devido lugar, na dimensão cósmica, onde ele deve ser conhecido, crido e adorado. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Vamos conhecer um pouco desse Cristo nessa dimensão cósmica, onde deve ser conhecido, crido e adorado. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. E aí não tenha pressa, tá, amados? Não tenha pressa, eu não estou com pressa. Nós estamos aqui não é para ministrar uma palavra e ir embora para casa. Nós estamos sendo educados, nós estamos aprendendo, nós estamos sendo ensinados por Deus. Se isso entrar no nosso coração, isso pode alterar a nossa vida. Amém? Então, tá bom, entendi. Devemos conhecer a Cristo na sua dimensão cósmica, né? O Cristo deve ser conhecido, crido e adorado na dimensão cósmica. Alexandre, eu quero entender o que é conhecê-lo na dimensão cósmica. Eu quero saber o que significa crer no Cristo em sua dimensão cósmica. Eu quero entender o significado, né, de adorar o Cristo na sua dimensão cósmica. Dimensão cósmica, o que isso quer dizer? Colossenses capítulo 1. E aqui cada expressão não pode ser esquecida. Você tem que se esforçar por reter o que nos é ensinado. Eu vou começar do versículo 15. Poderia começar lá atrás, mas a gente tem que sempre se limitar, senão não acaba nunca. Jesus volta e nós não acabamos nada. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 15. Este é uma referência ao Cristo. Este é. No lugar de este, você pode colocar o Cristo é. É a mesma coisa. Este é apenas um pronome que está no lugar do nome. E o nome é o Cristo. Este é. Quem é o Cristo? Quem é o Cristo? O Cristo é filho de José. E é o filho de Maria. Você já percebeu, quem já se deparou com o povo debatendo? Por que na genealogia de Jesus ele é colocado como filho de José? Porque passa para a genealogia de José e não de Maria. Já viram essa discussão? Por que o povo discute isso? Porque eles enxergam o Cristo na carne. Eles olham para o Cristo, filho de Davi, para o Cristo terreno, para o Cristo histórico. E enquanto isso, o pau está quebrando na casa deles. E o totemzinho está lá, pelado, no presépio. Faz nada. Este, no caso o Cristo, ele quem é? Quem ele é? Ele. Aqui, irmãos, olha, essa primeira parte dá uma conferência, viu? Ele é a imagem
Se você quiser tirar a palavra imagem, pode colocar rosto. Ele é a imagem, é o rosto. Ele é a feição. De quem? Do Deus invisível. Então, já entendeu que Deus é invisível? Quem já entendeu que o Deus é invisível? Não vamos teologar não, vamos só entender. Esse Deus invisível quer dizer o Deus que não pode ser visto. Ele não está para visibilidade. Paulo vai dizer desse Deus invisível que é aquele que habita em luz inacessível. Deus é Deus. A Bíblia ela também é limitada quanto ao seu idioma, né? Mas tudo bem. O fato é que, falando aqui do Pai, diz que Ele é o Deus invisível. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que Ele é o Deus que habita em luz inacessível. Ninguém alcança, ninguém alcança, ninguém alcança. Se você pensa em alcançar o Deus que habita em luz, às vezes esqueça, nem hoje, nem amanhã, nem na eternidade, nem na eternidade da eternidade, nunca, ninguém jamais viu a Deus, nem é capaz de vê-lo. Esquece. Eu queria ver Deus. Não vai, não vai, não vai, porque Ele é invisível. Ele não está para olhos, nem humanos, nem angelicais, de nenhuma criatura, de nenhum ser criado. Tudo que é criado está reduzido a uma condição espaço-temporal. Ele é o Deus que habita em luz inacessível. Ninguém, homem algum, jamais viu, nem é capaz de ver. Ué, como é que faz? A grande questão é que esse Deus invisível, que habita em luz inacessível, que homem algum jamais viu nem é capaz de ver, Ele tem uma providência para se aproximar de você. E a sua providência é: eu vou emanar, ou de mim irá emanar a minha quinta essência num ser que é a minha imagem. O Deus que vocês não podem ver será visto. Eu vou me permitir ser visto na possibilidade do Cristo. Quem é o Cristo? O Cristo é Deus visível, é Deus percebido, é Deus próximo, é Deus que lida diretamente com a sua criação. Por isso está dito que Ele, o Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Quando diz o primogênito de toda a criação, não confunda o primogênito de toda a criação com o primogênito na criação, em toda a criação. Ele não é o primeiro de uma série dentro da criação. Ele é o primogênito da criação. Em relação à criação, Ele é o primogênito. Alguém diz: mas eu não entendo. Para mim não é tudo a mesma coisa. Dar, é tudo a mesma coisa. Veja, se fosse dito que Ele era o primogênito na criação, significaria que dentre todos os seres da criação, Ele teria sido o primeiro criado. Quem entendeu? E o Cristo não é criado. E como é que seria o Cristo da criação? Ou seja, Ele é o primogênito de toda a criação. Em relação à criação, ou a criação em relação a Ele, Ele é o primogênito. Primogênito não no sentido de primeiro. Você sabia que na Bíblia, na maioria das vezes que fala de primogênito, é o primeiro? E que quando Deus entra na história humana, onde o homem chama primogênito de primeiro, Deus muda a ordem e não é mais primeiro? Eu vou repetir, pessoal. Sabia que quando na Bíblia se fala de primogênito, sempre se fala de primeiro filho? E que quando Deus entra na história dessa família que fala sobre o primeiro filho, Deus muda e diz: não, o primeiro não é primogênito.
Ai, quem é o primogênito não é o primeiro? É aquele a quem eu escolher. Nasceu primeiramente Esaú. Quem era o primogênito? Em relação a Jacó, Esaú é o primeiro. Deus entra na história e fala: não, o meu primogênito é Jacó, porque eu o escolhi. Ah, mas ele é segundo. Como é que o segundo pode ser primogênito? É porque na linguagem de Deus, primogênito é aquele a quem ele escolhe, é aquele a quem ele decide. Primogênito é aquele a quem ele elege. Isso é a linguagem divina. Logo, quando diz que o Cristo é o primogênito de toda a criação, quer dizer que Deus, o invisível, constituiu o Cristo para ser o herdeiro da criação, para ser o Senhor da criação, para ser o lugar da criação, para ser o alvo da criação. Em outras palavras, o Deus invisível decidiu que tudo que haveria de existir só poderia vir a existir a partir dele, do primeiro, ou melhor, do primogênito, que é o eleito. O Pai, o invisível, decidiu que tudo só poderia existir nele, no primogênito. O invisível decidiu que tudo deveria existir por causa dele, nele, para ele. Ou seja, o invisível decidiu que todas as coisas ganham sentido e significado e plenitude nele. Ah, pastor, não me convence não. Bem, se você vê na sua Bíblia que ele é o primogênito de toda a criação, o versículo 16 começa a explicar em que sentido ele é primogênito. 16. Pois, diga pois. Está muito ruim esse pois seu. Pois. Mas esse pois só ganha sentido se você falar o versículo anterior. Aí você entra no pois. Quando chegar no pois, a gente fala pois com vontade. Perfeito? Olha como ganha peso, quer ver? Diga assim: o Cristo é a imagem do Deus invisível. O Cristo é o primogênito de toda a criação, pois, por que ele é o primogênito de toda a criação? Sabe por quê? Porque nele, é por isso, foram criadas todas as coisas. Ele não é o primeiro das coisas criadas, é que as coisas criadas, todas foram criadas nele. Você tem que conhecer o Cristo nessa dimensão. Você deve crer no Cristo nesta dimensão. E você deve adorar o Cristo nessa dimensão. Você vai orar e você fica imaginando um homem moreno de barba, cabelo longo. Eu sei que são nossas limitações, né? Nossos paradigmas. Mas você tem que despessoalizar, desmaterializar, tirar qualquer imagem de contornos, de cores, de etnias, de raças, de tempo, de espaço, de nomes sagrados, e perceber que quando o universo foi criado, todas as coisas criadas foram criadas nele. É esse Cristo grande. Para que ninguém tenha dúvida, e você fica pensando só da terra. Não, já está bom, o planeta da terra, a formiga, né, o sapo, né, o passarinho, a água. Não, mas ele diz: todas as coisas foram criadas nele, nos céus. Nos céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, né, sétimo céu, o céu dos céus. Onde houver céu, não importa qual céu, os céus foram criados nele, e também as coisas sobre a terra. Para que ninguém tenha dúvida,
Todas as coisas quer dizer as visíveis e as invisíveis, aquelas que você vê e aquelas que você não pode ver. Anjos, por exemplo, você não pode ver, logo eles também fazem parte dessa criação. Nele. Anjo. Nele. As visíveis e as invisíveis. Não basta dizer isso, ele diz: sejam tronos. Não somente os tronos humanos, mas os tronos. Sejam esses tronos soberanias, quer principados, quer potestades. Onde houver uma potestade, foi criada nele. Pastor, até os principados e as potestades, tudo foi criado nele. Satanás é uma potestade, é um trono, é um principado. Como é que você quer chamá-lo? Chame do que você quiser. Foi criado nele. Lógico que quando fala Satanás, entenda-se o querubim, que está no estado psicoespiritual de rebelião, mas foi criado nele e está nele. As visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio, lá em cima diz que tudo foi criado nele, e agora tudo foi criado por meio dele, e tudo foi criado para ele, para Cristo. Orem essa palavra, orem esse texto. Tudo foi criado para ele. Tudo é tudo. É porque em grego nem sempre tudo é tudo, nem todos é todos. Aqui está: todas as coisas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, não interessa, tudo nele é porque ele é o lugar, por meio dele é porque ele é o agente, para ele é porque ele é o alvo. É nesse lugar onde o Cristo deve ser conhecido, crido e adorado. Não é sem razão que, falando do Cristo, é dito que ele é o alfa e o ômega, que ele é o princípio e o fim. Vocês não admiram esse Cristo? Não ficam admirados? Quando você sair daqui hoje e for para sua casa, você vai se lembrar, cada passo que você dá é nele. É nele. Como vai dizer Paulo em Atos capítulo 17, nele nós existimos, nele nós vivemos, nele nós nos movemos. Neste momento, todo o universo está existindo no Cristo cósmico. E é uma expressão inadequada para ele. Cristo cósmico ainda traz uma ideia reducionista, mas é porque nós não temos outra palavra para falar. Porque quando você sai do cosmos, você perde qualquer parâmetro de imaginação, de entendimento ou de qualquer outra coisa. Então vamos ficar só nos nossos limites. Todas as coisas existem, vivem e se movem nele. Esse é o lugar, esse é o Cristo. Ele tem uma vida histórica, filho de Maria, descendente de Davi, Belém. Mas sai daí, passa por aí, está certo, colha isso, está tudo certo. A grande questão
e eu vou continuar isso na semana que vem. Isso aqui é apenas o primeiro tópico do que nós vamos falar. Essa mensagem vai continuar, tá? Não é uma série de mensagens, não. É uma mensagem só. Só que o tempo não dá. Então vamos fazer 5 vezes, 3 vezes, quanto tempo for preciso. Mas você tem que acompanhar o sentido da coisa. Tá bom? A grande questão, e aqui eu vou encerrar, é que quando você fica com os elementos, apenas históricos, que é o que a maioria dos cristãos fazem, toda a interpretação da Bíblia se reduz aos elementos históricos do seu Cristo conhecido, crido e adorado, o Jesus carne. Tá, mas e daí? E daí que agora você vai ter que ler a Bíblia e interpretar seus ensinamentos? Dentre todos, talvez o mais importante, a obra de redenção, salvação, você vai ser obrigado a interpretar uma salvação ocidental. Porque a história do Cristo encarnado, ela se instaura no Ocidente. Foi para o Oriente também, mas a expressão é quase nada, quase nenhuma. Há pessoas no mundo que conhecem, que já ouviram falar de Jesus, do mesmo tanto que você já ouviu falar de Buda. Querem uma prova? Levante a mão só quem sabe o nome de Buda, o nome. Só quem sabe. Aqui. 1, 2, 3. Está vendo? Vocês nem o nome de Buda sabem. Nem o nome. O que significa que nós não sabemos? Agora, imaginem que há países que são de outras religiões, que sabem do nome de Jesus como você sabe do nome de Buda. Não quer dizer que eles não sabem nada. Quer dizer que eles sabem o tanto que você sabe de Buda. Nada. Só ouviu falar. Não sabe a origem, a causa, como, porquê, como. Não sabe. Você até achava que o nome dele era Buda. Não é? Então, quando você olha para o Cristo e você o reduz a sua história ao espaço, ao tempo, o que acontece? Você agora vai ter que interpretar uma salvação quase que ocidental. Você vai ter que desqualificar a maioria, ou melhor, todas as humanidades que houve antes dele, porque antes dele não havia o Cristo histórico. Você vai ter que criar um inferno. Você tem que dar destino para as pessoas, não tem? A religião exige que você diz para onde as pessoas vão. Como as pessoas não são do seu credo, não são da sua religião, não tem a sua Bíblia, não tem as suas tradições, você vai ter que dar um destino para essas pessoas. E o único destino é criar um lago de fogo para queimar o povo tudo lá, Queima lá que resolve o problema. Você vai ter que considerar que a verdade é a sua igreja, que a verdade é a sua religião. Agora, quando você olha para o Cristo na sua dimensão cósmica, aí você já começa daqui, Deus é sábio, Deus é tremendo, né? Tem palavra para falar sobre Ele. Aí você começa assim, olha, usa isso nessa semana com alguém. Você sabia que tudo nos céus, na terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, soberania, não interessa, qualquer coisa, todas as coisas, sabia que tudo foi criado em Cristo? Tudo é. E sabia que tudo só existe nele? Sim.
E o pior agora, sabia que tudo foi criado para ele? Para ele. Sabia que ele é o primogênito? Porque ele é o herdeiro? Sabiam? Herdeiro. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E porque ele é herdeiro e o pecado sequestrou o universo, o cosmos, é porque ele é o herdeiro, porque ele é o primogênito, é que ele disse: eu vou resgatar o que é meu. E o que é dele? Todas as coisas. Ver como muda a perspectiva. Se você olha enquanto Cristo cósmico, tudo muda. Se você olhar como a história, aí não é tudo, porque o próprio Judas foi o primeiro a escapar dele. Ele não deu conta nem de Judas. Passou 3 anos pregando para Judas, tentando, eu não quero, poxa. Aí vamos agora debater o destino de Judas. Eu não sei do destino de Judas. Eu sei que Judas, dentre tudo que existe, foi criado nele, por meio dele e para ele. Isso eu sei. Isso altera tudo. Toda a leitura, todo o entendimento, toda a interpretação, e tudo vai ganhando um significado nele. Tudo bem, eu não sei como ele vai resolver essas coisas todas. Aí é a minha limitação. Agora, de uma coisa eu não tenho dúvida. Olhe para mim. Estou acabando agora. Quando no início estava lá o Cristo. O Cristo é Deus em relação à criação, porque o Pai em relação à criação está para além de qualquer coisa. É o transcendente. O Cristo é o imanente, é o aqui. Quando estava aqui o Cristo, antes de qualquer coisa ser criada, antes de qualquer coisa, tudo seria criado nele, por meio dele e para ele. Tudo certo? Mas antes de começar, ele sabia do meio? Ele sabia da história? De tudo? De você também? Do que você faz, pensa? Do que você vai fazer ainda? O pecado você ainda vai cometer antes de morrer? Sabia? Aí ele entrou assim, meio sem saber, e agora o que eu faço? Lidar com todo mundo é um problema. Não. Sabendo ele do que aconteceria no meio, ele falou bem o seguinte: eu vou revelar para vocês qual é o meu plano. O meu plano é o seguinte: eu vou passar pela história, mas olhem para o princípio e olhem para o final. O princípio é a vontade do Pai. O final é o cumprimento da vontade do Pai. E o meio, dane-se, vai ter que chegar na vontade do Pai. Não tem jeito. E qual é esta vontade do Pai? Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Desvendando-nos, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em quem? O Pai, o invisível, o que é inalcançável, tem uma vontade misteriosa, que ele agora está desvendando, e que essa vontade é segundo o seu bom prazer. Beneplácito quer dizer bom prazer, que propusera em quem? O invisível propôs o bom prazer em quem? Cristo. Cristo é o meu bom prazer. É o Pai dizendo: Cristo é o meu bom prazer. Como diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. É o meu escolhido, é o meu eleito. Eleito para quê? Para que nele, por meio dele,
tudo fosse criado. Mas no meio tem um desvio, não tem? Por isso que é dito, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, quem vai fazer isso é o invisível, de fazer convergir. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos. Quando os tempos alcançarem o apogeu. O final desta história, da qual participamos. Quando os tempos atingirem a plenitude, o que Deus, o invisível, vai fazer? Ele vai fazer. Quem vai fazer? O Deus invisível. Você tem coragem de dizer: Deus vai fazer? Muda, a perspectiva muda. Ele não tem que ficar discutindo com A, com B ou com C, que não concorda com a gente, porque se você falar isso aí, o povo cai em cima de você, né? Não, eu só estou dizendo que Deus vai fazer. E por que eu tenho tanta certeza? Porque esta é a vontade do Pai. É uma vontade que estava oculta, ninguém conhecia. Por isso os judeus eram orgulhosos, achavam que eles eram, nós, né? Nós somos os eleitos. Não, o eleito é o Cristo. É o Cristo. Eles também são, mas são um escolhido assim, de segunda categoria, né? Desvendando o mistério da sua vontade, de fazer. O mistério da sua vontade, a vontade do Pai é de fazer. Então, se Ele tem a vontade de fazer, Ele fará. Fará o quê? Com que todas as coisas, todas, nos céus, como também as da terra, convirjam. Para quem? Para Cristo. O Pai fará com que todas as coisas convirjam para Cristo. O Pai fará. Que tal nós conhecermos o Cristo na sua dimensão cósmica? 4 pessoas. Que tal nós crermos no Cristo na sua dimensão histórica? Dimensão cósmica. Cadê a igreja? E que tal nós adorarmos o Cristo na sua dimensão cósmica? Esse Cristo é o nosso Senhor. E é esse Cristo que é o cabeça desta igreja. Desta aqui, Ele é o cabeça dessa igreja. E Ele fará tudo o que lhe aprouver. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar essa ministração no próximo domingo, amém? Voltem e venham com toda essa mensagem na memória, porque nós vamos continuar.